Deus não vai falar com você outra vez do jeito que Ele marcou para falar hoje. Deus não vai falar outra vez. Essa daqui é uma oportunidade que Deus está te dando de ouvir o recado que Ele projetou e que Ele preparou para a sua vida, porque Deus me disse aqui: Samuel, tem alguém que eu quero conversar de forma urgente. Tem alguém que eu tenho pressa em fazer a obra. Tem alguém que eu tenho pressa em trabalhar, em operar no coração, em revelar a minha graça, em me manifestar em meio às turbulências da vida. Porque o Senhor, Ele tem prazer em falar com os escolhidos dEle. O Senhor, Ele tem prazer em falar com aquele que tem propósito no coração. Eu estou falando com alguém que tem projeto, eu estou falando com alguém que tem propósito no coração. Eu estou falando com alguém que já traçou um percurso, uma caminhada longa, uma caminhada difícil. Eu estou falando com alguém que enfrentou duras barreiras, trampos e barrancos, duras dificuldades. Eu estou falando com alguém que já passou por tanta dificuldade na vida, mas que acima de todas as coisas, nunca, jamais baixou a cabeça para nenhuma dessas dificuldades, nunca, jamais baixou a cabeça para nenhum desses problemas. Eu estou falando com você, uma pessoa escolhida por Deus, uma pessoa querida por Deus, e Deus manda dizer assim: Samuel, fale para essa pessoa que não vai demorar para a recompensa chegar. Porque tu fizesse algumas coisas há uns dias atrás que chamou a atenção de Deus, e Deus manda dizer assim: tem recompensa em meio ao processo preparado. Tem recompensa em meio ao deserto, tem recompensa em meio às dificuldades, tem recompensa em meio a esse cenário complicado, porque às vezes a gente olha para o cenário e a gente pensa: poxa, o cenário não vai acabar, o cenário não vai ser resolvido, a situação não vai sair da forma como está, parece que tudo vai desmoronar, e Deus está dizendo: ei, esse cenário é apenas um teste, esse cenário é apenas como é que eu posso dizer, uma prova de Deus na sua vida para te testar, te capacitar e preparar você para o que Deus está para fazer. O diabo muitas das vezes vai chegar no teu ouvido para dizer assim: para com isso, desista desse plano, desista desse projeto, para com essa ideia maluca, Deus não está contigo, Deus não está do teu lado. E Deus, Ele veio aqui hoje, se apresentou nessa mensagem, mandou eu falar para um homem que chegou aqui, mandou eu falar para uma mulher que chegou aqui, para dizer assim: eu sou Deus que vou me apresentar no meio desse processo, eu sou Deus que vou me apresentar no meio desta dificuldade, eu sou Deus que vou me revelar e trazer recompensa, porque o Senhor, Ele até permite que você enfrente a prova, o Senhor até permite que você enfrente a luta, Deus até permite que você passe por turbulência, mas se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, é que nada que a gente faz para Deus permanece em vão. O próprio apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo de número 15, mas na frente, quando ele está finalizando o seu capítulo, a sua mensagem, ele está escrevendo lá e dizendo assim: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos, porque no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão, semelhantemente depois nós seremos transformados juntamente com eles
porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e este corpo que é mortal se revista de imortalidade, porque quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu agrilhão? O agrilhão do pecado é a lei, mas a força da lei é o Espírito. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejais, pois, sempre firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho em Deus, ele não é em vão. O vosso trabalho em Deus não é em vão. Ele está dizendo: ei, o Senhor é aquele que tem preparado o momento. Deus é aquele que tem preparado a ocasião. O Senhor é aquele que sabe o momento certo para ele descer na terra, para ele se apresentar, para ele decretar a tua vitória, para ele se apresentar e dizer: chegou o dia da recompensa. Chegou o dia para você entender que o teu trabalho, ele não é em vão. Tem recompensa preparada para você. O próprio apóstolo Paulo falou na carta de Filipenses, capítulo de número 3. Aí ele diz a seguinte frase: eu prossigo para o alvo, me esquecendo das coisas que para trás fico, avanço para aquelas que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que é outra prova disso? 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 8. Ele disse: já agora a coroa da justiça está me sendo reservada, mas não é somente para mim, é para todos aqueles que acreditam na promessa, é para todos aqueles que amam a promessa, é para todos aqueles que buscam a promessa, é para todos aqueles que vivem correndo atrás e nunca desistem da promessa. Que promessa é essa? Que Jesus, ele tem preparado coisa grande lá na glória, que Deus tem preparado coisa grande lá no alto, porque a bênção, ei, se ela não vir da terra, se o homem não te abençoar, se o juiz não te abençoar, se o advogado não te abençoar, se o teu pai, se o teu pastor, se o teu amigo, se o teu parente, se o teu cônjuge, se tua esposa, se teu esposo não te abençoar, certamente pode descansar, porque a bênção, ela está sendo preparada lá na glória por Jesus para você. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro e enfatiza que o que está escrito é aquilo que é prioridade, que o que está escrito é aquilo que vinga na nossa vida, que o que está escrito é aquilo que é decretado e tem prazo de validade para se concretizar. Quer prova disso? Ele diz: ei, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu estou falando com alguém aqui que Deus, ele tem um grande apreço, que Deus, ele tem um grande carinho, que Deus, ele tem um grande sentimento, que Deus, ele tem um grande sentimento com relação a você. Eu estou falando com alguém que Deus, ele tem olhado do céu e tem dito assim: você é meu servo, você é a minha serva, e tem algo grande preparado para você viver. Tem algo grande projetado para você viver. Tem algo grande preparado para a tua vida, preparado para a tua casa, preparado para o teu lar. Mas o interessante disso tudo é que o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, está escrito. Não foi um homem que assinou, não foi um homem quem falou, não foi uma promessa carnal, falha, superficial e supérflua de alguém que é limitado assim como eu e você. Não, está escrito porque foi algo que foi decretado pela palavra que rege todas as coisas, que é a palavra de Deus. Está escrito porque quem disse e determinou foi o próprio Espírito Santo de Deus, e ele está dizendo hoje: não se atente
atente para o que as pessoas dizem, não se atente para o que as pessoas fazem, não se atente para o comportamento, o que pensam, o que acham, o que determinam sobre você. Se atente àquilo que está escrito, aquilo que foi dito por Deus, aquilo que Deus decretou para a tua vida, porque no último momento, quando as coisas começarem a se apertar, quando o cerco começar a fechar, quando tudo começar a pressionar você contra a parede, o que vai vigorar, o que vai prevalecer, o que vai se levantar e permanecer de pé é a palavra de Deus. Isaías 55, versículo de número 11: esta é a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra, ela é de Deus, a palavra não é do homem. E quando Deus ele dá uma ordem, a palavra dele vai de encontro a um alvo, a um objetivo, e ela tem um tempo de validade para concretizar o que Deus determinou. Ela tem um ponto específico para atuar aonde Deus determinou, e pode descansar, querida. A palavra de Deus, ela só voltará para ele, o tempo se concretizar quando Deus determinar e disser: é agora, é hoje, é amanhã. Se Deus quiser, ele abre a porta hoje. Se Deus quiser, ele abre a porta amanhã. Se Deus quiser, ele traz prosperidade hoje. Se Deus quiser, traz prosperidade amanhã. Se Deus quiser, ele cura hoje. Se Deus quiser, cura amanhã. Se Deus quiser, ele salva o teu marido, salva a tua esposa, salva o teu filho, salva o teu parente hoje. E se ele quiser, ele salva amanhã. Contanto que você entenda que a palavra de Deus, ela sempre será a nossa prioridade. Contanto que você entenda que a palavra de Deus, ela sempre deve estar sempre em primeiro lugar na minha e na sua vida. Não é a palavra do pastor que prevalece, não é a palavra do homem que prevalece. Ah, pastor, mas tem gente se levantando contra a minha vida. Ah, pastor, mas tem invejoso, tem feiticeiro, tem macumbeiro, tem candomblessista, tem gente que se levanta, tem a pessoa que está fazendo obra, tem gente que está difamando, tem o invejoso, tem o fofoqueiro, estão falando mal, a língua enganosa, pegaram o meu nome, jogaram numa rodinha de conversa. Pode descansar, porque Deus é aquele que disse em sua palavra: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Atuando Deus, operando Deus, quem impedirá? No mesmo livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, ele diz: toda ferramenta preparada contra você não prosperará, e toda língua que ousar contra ti em juízo, tu mesmo a condenará. Por quê? Porque essa é a herança que procede de Deus, o direito do servo do Senhor. Deus está dizendo: eu sou o Senhor que confiro a você autoridade, direito e herança de você mesmo próprio. Decretar que tudo que fizerem contra você cairá por terra, não vinga, como eu falei, não permanece de pé como foi decretado, porque tem um decreto, tem uma promessa, tem uma palavra, tem uma missão, tem algo de Deus para acontecer na tua vida. Deus está dizendo hoje: vai cair por terra todo plano. Deus está dizendo hoje: vai cair por terra todos os projetos do inimigo. Deus está dizendo hoje: você está guardada. Você está guardado na mão do Altíssimo. Deus está segurando na tua mão assim e está dizendo: eu sou com você. Ah, pastor, mas eu já chorei tanto. O teu choro, ele tem um prazo de validade para acabar. Salmo de número 30. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Rabacalas orebecalamandarai. Rabadokeles irebecalamanto kiminaraias. Orebecalamandaraias. Ai.
O choro dura uma noite, mas a alegria é certa. Eu aprendi uma coisa com Deus, que o choro ele pode até demorar, mas ele certamente ele vai cessar, porque o choro dura uma noite, pastor. O salmista não está dizendo que a noite, no que diz respeito ao pôr do sol, ao anoitecer do dia a dia, ele não está falando que esse anoitecer que a gente vive todos os dias é um anoitecer que faz com que a gente chore, não. Ele está falando do anoitecer espiritual. Ele está falando da escuridão espiritual. Ele está falando daquilo que traz pesar para a nossa alma, da fase de opressão, da fase de dificuldade que a gente enfrenta. Porque o anoitecer é só uma fase do dia, e o amanhecer é outra fase do dia que vem logo ao anoitecer. Vem após ao anoitecer, melhor dizendo. Ele está dizendo é uma fase. Só que quando ele fala que o choro dura uma noite, é necessário você entender o significado desse texto. Porque noite? Porque só quem passou uma noite em claro, sem conseguir dormir, sabe a opressão que é, o desespero que bate na alma. Você passar a noite em claro, às vezes chorando, desesperado. Por quê, pastor? Porque a noite demora mais do que o dia para passar. Ficar acordado à noite com o coração angustiado, debaixo de lágrimas, choro e tristeza, é mais demorado do que um próprio dia inteiro, de 6 da manhã até as 6 da tarde, porque a noite é uma fase que, segundo o relógio, de acordo com o tempo, ela devia passar mais rápido. Mas para quem não consegue dormir, para quem está com insônia, para quem não consegue deitar a sua cabeça, demora mais. Aí o coração apertado, o choro, mas ele está dizendo, o choro durou a noite. Mas vai chegar a fase do dia, em que você vai se alegrar. E uma coisa que eu aprendi com Deus é que a fase do dia, quando chega, ela demora mais ainda do que a noite. Porque Deus estende a sua mão e faz com que o seu dia, ele prevaleça. Faz com que a vitória ela seja maior sobre a sua vida. Deus me trouxe aqui para fazer uma oração, para profetizar e entregar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo e de fortalecimento para você. Ainda nesse vídeo eu quero fazer uma oração, a oração do Salmo 23. E juntamente comigo você vai fazer o seguinte: você vai colocar o teu nome, você vai entrar aqui nos comentários, aqui em algum lugar vai ter uma aba para você comentar. Você vai colocar o teu nome, o teu pedido de oração. Você vai colocar o nome de alguém que você deseja. Pastor, eu quero colocar um projeto, um ente querido, um parente, um amigo. Quero colocar o nome de outras pessoas. Apresente. O seu pedido fica a seu critério. Porque daqui a pouco nós vamos levantar um clamor. Eu vou orar e vou apresentar cada vida, a sua e a dos demais. Eu aprendi com Deus, na palavra do Senhor, que quando a gente se une, a gente une a nossa fé, o milagre acontece. Eu aprendi com Deus que quando a gente une a nossa fé, o milagre ele acontece. Porque às vezes o diabo ele vai tentar fazer você achar que você não vai conseguir. Porque às vezes o diabo vai fazer você pensar que você está sozinha. Porque às vezes o inimigo vai dizer assim: ah, não tem ninguém com ele, não tem ninguém com ela. E Deus está dizendo: eu estou do teu lado. Isaías capítulo de número 41. Eu te tomo pela mão direita e eu te digo: não temas, porque eu te ajudo.
porque eu te sustento, porque eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantarem contra ti. Aqueles que contenderem contigo não prevalecerão. Reduzidos a nada serão. Procurá-lo-ás e não os acharás. Sabe por quê? Porque o Senhor está segurando na mão, está ajudando, está fortalecendo e está sustentando. Porque o Senhor, Ele está se revelando para dizer: a minha graça é o que sustenta. O que prevalece é aquilo que eu faço por você e aquilo que eu determino. Porque se Deus estiver com você, como o apóstolo Paulo disse, ninguém vai ser contra você. O próprio apóstolo Paulo falou: o que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que diremos à vista destas coisas? Se Deus, Ele é por nós, quem será? Quem será contra nós? Deus está perguntando para você hoje: se eu estou do teu lado, quem pode impedir o meu agir? Se eu estou do teu lado, quem é que pode impedir o meu decreto? Se eu sou contigo nessa peleja, quem é que pode impedir o meu atuar, o meu operar na sua vida? Me responda aí. Sabe o que você vai responder? Ninguém, pastor. Então quero orar por você daqui a pouco. Os incrédulos não acreditam nisso que eu estou falando aqui, mas eu estou falando aqui com os escolhidos. A Bíblia diz: se credes, verás a glória de Deus. Você crê que você vai ver a glória de Deus? Você crê que você vai ver a mão de Deus atuando, operando na tua vida? Você crê que você vai ver Deus tratando no meio desse cenário e entrando com providência para confundir o diabo, para confundir o invejoso e para entregar a vitória na tua mão? Porque papai me disse: tem recompensa, tem duas recompensas em dois setores da sua vida que Deus está dizendo que Ele vai colocar nas suas mãos. E não vai demorar. Tem duas recompensas que Deus está dizendo: irei colocar na tua mão e não vai demorar. Vou fazer chegar até a tua mão, e não vai demorar. A recompensa é certa. A recompensa de Deus, ela é certa e ela chega na hora certa. Tem gente que quando olha para você não dá nada por você, te humilha, te analisa. Tem gente que quando olha para você diz assim: ai, 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 coitadinha dela, coitadinho dele, não é nada. E Deus está olhando do céu dizendo assim: é minha vitoriosa, é meu vitorioso, ela é campeã, ele é campeão, porque eu sou Deus que tenho promessa na vida dele e na vida dela. Deus está dizendo hoje: comece a preparar o teu coração para as recompensas que você viverá. Comece a preparar o teu coração para as recompensas que você viverá na presença do grande Deus. Comece a preparar o teu coração para os milagres que você viverá na presença do grande, do eterno, majestoso, glorioso e maravilhoso Deus. Porque tu vai viver, querido, tu vai viver, querida, a recompensa de Deus. Você vai viver, serva de Deus, a recompensa do Senhor.
Você vai viver o milagre que Deus vai projetar e preparar para você. Da calamandaraia serebederia sai. Você vai ver que Deus, Ele é aquele que julga com justiça nessa terra. Você vai ver que Deus é aquele que, quando decide tratar, não tem quem possa anular a bênção, anular o projeto, anular a... Eita Deus, o Senhor está dizendo hoje: se prepara, porque tem vitória no meio deste vale. Tem vitória no meio deste deserto. Tem vitória no meio desse processo. Tu vai viver a vitória de Deus. Tu vai viver o milagre de Deus. Nessa tua vida tu vai viver aquilo que Deus projetou. Tu vai viver aquilo que Deus preparou. Tu vai viver porque tem vitória, tem promessa, tem projeto, tem dupla honra, tem crescimento, tem maravilha, tem dupla honra de Deus para você viver. Tu vai viver o crescimento de Deus para a sua vida. Tem vitória para você. Tem dupla honra preparada para você. Deus está dizendo hoje: não para. Não desista, não volte atrás, não desanime, não recue, porque está mais perto do que você pensa de você alcançar as vitórias de Deus. Está mais perto do que você imagina de você alcançar a promessa de Deus. Está mais próximo do que você pensa de você alcançar o projeto de Deus, de você viver o projeto de Deus. Pastor, estou cansado. Deus vai te fortalecer. Isaías capítulo de número 40, versículo 23. Deus dá força ao cansado e revigora a força àquele que não tem nenhum vigor. Porque aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deixa eu perguntar uma coisa para você: você crê que Deus vai renovar a tua força? Você crê que Deus vai tocar na tua estrutura para te tirar desse lugar? Você crê que você vai voar nas asas do Espírito, que Ele vai te dar capacidade como de águia, que você vai chegar tão longe com a força de Deus, que Ele vai tocar na tua força, na tua estrutura, trazendo vigor e trazendo fortalecimento? Porque Deus me disse aqui: fale para esta pessoa que ela vai chegar tão longe, vai correr tanto, vai caminhar tanto nessa caminhada, que Ele mesmo vai se surpreender e ainda vai dizer assim: como foi que eu cheguei até aqui? Como foi que eu consegui alcançar tanta coisa? Como foi que eu consegui chegar tão longe? Aí você vai entender que foi a mão de Deus, foi a obra de Deus, foi o milagre de Deus, foi o projeto de Deus, foi a bênção de Deus. E Deus está dizendo hoje: você não vai precisar, querida, fazer coisa alguma em detrimento dessa situação que você vive. Você não vai precisar fazer coisa nenhuma em detrimento desse ambiente que você se encontra, porque existe um poder de Deus preparado para a tua vida, para você alcançar. Existe uma promessa de Deus projetada para a tua vida, para você viver, e o diabo não tem autonomia, autoridade para tentar cancelar ou até mesmo interferir naquilo que Deus projetou, porque Deus está segurando na palma da tua mão. E Deus é aquele que tem recompensa para você. Deus manda dizer assim: eu vou recompensar você no meio de tanta dificuldade. Se eu fosse você, eu já deixava salvo aí essa mensagem, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Vai ter testemunho. Você vai viver uma bênção tão grande. Você vai viver tantos milagres que você vai dizer assim: será que é verdade isso que eu estou vivendo? Você vai viver tantos projetos que você vai chegar a dizer assim: meu Deus, será que é verdade tudo isso que eu estou vivendo? Você vai viver tantas maravilhas que você vai até perguntar e dizer: meu Deus, será que é verdade tudo isso que eu estou vivendo?
E Deus manda dizer assim: tudo que você vai viver faz parte do projeto, da promessa e do meu plano. Tudo que você vai viver faz parte da promessa, do projeto e dos meus desígnios. Portanto, comece a se preparar, porque você vai viver coisa linda. Portanto, comece a se preparar, porque você vai viver coisa grande. Portanto, comece a se preparar, porque vai entrar uma fase na tua vida que tu vai dizer assim: obrigado, Deus, por estar do meu lado. Obrigado, Senhor, por ser a minha força. Obrigado, ó Deus, por ser o meu combustível. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por estar sempre do meu lado, por sempre me acompanhar, por sempre me conduzir, por sempre me fortalecer, por sempre me abençoar, por sempre me sustentar. Obrigado, Deus. Tu vai chorar tanto, mas vai ser de alegria, Deus manda dizer para você. Você vai chorar de alegria. Está preparada, mulher? O salmista disse no Salmo de número 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deixa eu perguntar para você: está preparada? Você crê? Pastor, eu creio. Eu acredito. Porque Deus está dizendo hoje: eu vou te preparar para as minhas bênçãos. Clica aqui no coração, no joinha. Dê uma força para essa mensagem, você que está me ouvindo. Ajude para que essa mensagem chegue em mais lugares. Porque hoje eu estou pregando no nome do Senhor com autoridade para quem tem fé. Para aqueles que Deus escolheu. E eu quero te perguntar mais uma vez, ei. Você crê? Esse lugar que você se encontra é só uma fase, uma preparação. Porque Deus vai te levantar. O salmista disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelo um caminho de justiça. Refrigera minha alma por amor do seu nome e leva-me para junto das águas de descanso. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Eu vou suprir a tua necessidade para que você não sinta falta de nada. Existem algumas traduções em relação ao Salmo 23 que diz que quando ele fala: o Senhor é o meu pastor, ele conclui dizendo: e eu não sentirei falta de nada. Sabe o que ele quis dizer com isso? Em suma, em sua palavra, ele quis relatar e destacar que quando Deus é o nosso pastor, Deus não deixa faltar nada. Deus supre a nossa necessidade para que a gente não sinta falta de coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque com Deus a gente tem tudo que a gente precisa. A gente pode não ter o que quer, mas tem tudo que precisa, porque Deus sabe o que você precisa. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Porque Deus, Ele entende o teu coração. Porque Deus, Ele conhece os segredos da sua alma muito melhor do que você. Deus, Ele conhece. Aí o salmista disse: Ele me faz deitar em verdes pastos. O que é verde pasto, pastor? É um local que Deus prepara. Porque Ele está se denominando ovelha. E está colocando Deus numa condição de pastor. Aí ele diz: o Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. Eu sou uma ovelha que quando Deus me pega, Ele me coloca em um pasto verdejante que eu me deito nele. E o pasto verde é um local macio, em que a ovelha pode deitar, repousar e descansar ali. É um local de descanso. É um ambiente tranquilo. Aí Ele me diz: me leva para um caminho de justiça, me faz andar no caminho de justiça. O caminho de justiça é um caminho que Deus prepara para te proteger. É um caminho em que Deus
coloca você no eixo, faz com que você entenda que Ele está te conduzindo para viver o melhor. Leva-me para junto das águas de descanso. As águas de descanso é aquelas que saciam a nossa sede espiritual, que revigora a nossa força, e é onde Ele diz: refrigera a minha alma, por amor do seu nome. Porque tem hora que a nossa alma está abatida, está sobrecarregada, mas Deus é aquele que tem refrigério para essa tua alma. O salmista está dizendo: leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Ele conclui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque Deus está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Talvez você chegou aqui desse jeito, enfrentando vales que você nem imaginava que você enfrentaria. Mas sabe por que você ainda chegou? Porque você ainda está de pé. Sabe por que você ainda conseguiu chegar até aqui? É como disse o profeta Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. É porque a mão de Deus ela é contigo. Aí o salmista diz, Salmo 23, Davi fala: eu não vou temer nenhum mal, porque Deus está comigo no meio do vale. A sua vara e o seu cajado me consola. Em meio ao vale, Deus vai estar contigo, vai tirar o medo do teu coração e vai trazer consolo para você. Eu não sei o vale que você está passando hoje. Eu não sei a dificuldade que você está enfrentando hoje. Eu não sei o problema que você hoje está passando por ele. Mas eu sei de uma coisa, que o teu Deus, o meu Deus, Ele é maior que esse problema. O teu Deus e o meu Deus é maior que essa dificuldade. É maior que essa tempestade que você enfrenta. E Ele vai te fazer passar por tudo isso, fazendo você viver a vitória, fazendo você dar a volta por cima. O salmista ele conclui e ele encerra dizendo: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus é aquele que você faz viver em um cenário em que o Senhor ele faz justiça em relação àqueles que te humilharam e te perseguiram você e fizeram inimizade contra a tua vida. Deus está dizendo hoje: se prepare, porque a recompensa vai vir para todo mundo ver. Porque a porta vai se abrir para todo mundo ver, diante daqueles que duvidaram. Quando ele diz o banquete, é quando Deus te exalta para todos verem que a promessa não depende do que acham, do que pensam, mas sim do que Deus determinou para você. Ele vai te ungir. A unção que ele fala aqui é uma preparação, é uma capacitação para o que está por vir lá na frente. E Deus está dizendo: vou te capacitar para o que está para acontecer. Vou te preparar para o que está para acontecer. E as minhas bênçãos vai te acompanhar, vai te seguir. Em todos os momentos Deus fará com que a graça dele te acompanhe, reverente às bênçãos que ele tem preparado, projetado para você. Então eu pergunto mais uma vez: e aí? Vai duvidar? Ou vai crer? Porque tem duas recompensas. Primeiro, Deus manda dizer assim: tem recompensa familiar para você. Deus me mostrou aqui que o inimigo disse: vou fechar as portas na casa dele. Vou fechar as portas na casa dela. Mas o Senhor está dizendo: eu sou Deus que supro necessidade. Eu sou Deus que trabalho para que o meu servo e a minha serva entenda que eu não deixo um filho meu desamparado, como disse o salmista no Salmo 37. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus vai suprir a tua necessidade. E Ele manda dizer assim:
A recompensa vai ser familiar, porque as portas se abrirão na tua casa. A surpresa vai ser grande. Deus manda dizer quando tu vê. Pessoas de dentro da tua casa dizendo: o projeto deu certo, a porta se abriu, o emprego foi liberado, o benefício foi liberado, o dinheiro foi liberado, a bênção aconteceu, a empresa, o Senhor entregou na mão. Aí alguém vai dizer assim: eu estou gerenciando isso, eu estou entrando pela porta, eu estou vivendo a bênção. O Senhor está dizendo: eu vou trazer recompensa familiar, porque a tua casa vai prosperar, vai crescer, vai ser abençoada e vai entrar pelas portas que Deus abrirá, de forma financeira e emocional, porque grande vai ser a alegria. Segunda recompensa, Deus manda dizer, vai ser na vida sentimental. Sabe por quê? Porque Deus manda dizer assim: vou trazer restauração na vida amorosa. Tem alguém que chegou aqui, Deus disse que chegou aqui desestabilizado, aqui no coração, em relação aos sentimentos. E Deus está dizendo: vou trazer recompensa, porque eu sou Deus que vou restaurar. Vou renovar a aliança do relacionamento. Aquele que foi embora vai voltar. Aquele que pediu divórcio vai pedir perdão e vai desistir. O casamento que estava desestruturado, balanceado, Deus vai restaurar. O Senhor está dizendo hoje: estou quebrando hoje, estou trazendo recompensa, porque a tua casa vai ser um lar de testemunho, de bênção e restauração. Deus vai te dar um abraço hoje, Ele está dizendo: trago recompensa, porque a tua família, o teu relacionamento, o teu sentimental vai ser restaurado, fortalecido. E Deus, Ele vai fazer você entender que Ele é aquele que cumpre. Cada promessa eu vejo que vai ser lindo, o testemunho que você vai viver. Então ore juntamente comigo agora. Quem chegou até aqui e ainda não colocou o seu pedido, coloque o seu pedido, o seu nome, apresente os seus pedidos, já clica no coração, no joinha. Quem puder também deixa aquele mimo, aquele eu gostei demais, para abençoar a obra de Deus. Que eu quero fazer uma oração agora do Salmo 23, que é a oração da bênção, uma oração do renovo de Deus, uma oração que traz consolo para a tua alma, que faz a gente entender que a gente está guardado por Deus. Então quero que você una a sua fé com a minha agora nesse exato momento. Feche teus olhos. Pai, eu quero te apresentar cada servo teu, cada serva tua que se encontra nessa mensagem. Eu quero te pedir hoje, Senhor, abençoa, Deus, o teu filho. Eu entrego cada nome, Senhor, cada pedido. Eu entrego cada serva, cada servo em tuas mãos hoje. Eu quero te pedir encarecidamente, Pai, toca nesta vida. Recebe cada projeto, recebe cada nome, recebe cada petição. Cada pessoa que chegou aqui chegou com um propósito específico, com um desejo específico, com um sonho específico. Cada pessoa que chegou aqui chegou, Senhor, com um coração cheio, Senhor, de ânimo, de força, de fé, de esperança. Então Deus, pega cada pedido. Eu te peço, eu entrego em tuas mãos, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que essa pessoa viva cada plano, cada projeto e cada promessa do Senhor, papai. Abençoa esse teu filho. Abençoa, Senhor, essa tua filha. E faz com que eles entendam, com que ela entenda, com que ele entenda, que o Senhor é lindo, o Senhor é grande e poderoso. Responde, fazendo milagre. Responde trazendo luz. Responde trazendo bênção para esta casa, para esta vida, para este lar. Que essa mulher, que esse homem entenda que o Senhor é lindo, grande e poderoso, e que opera milagre e abençoa na hora certa. Então recompensa essa pessoa, para que ela viva os milagres do Senhor, em nome de Jesus. Receba com muita fé no teu coração. Tem mais alguém que está precisando ouvir esse recado hoje? Então leve, entregue, mande para mais corações. Tem mais pessoas que estão precisando ouvir esse recado hoje. Já clica no coração, no joinha. Quem puder já segue, ativa o sininho e se inscreva. E que Deus abençoe muito a tua vida hoje e sempre, em nome de Jesus.